Vamos lá, Isaías, então, capítulo 9, verso 6. Vou tentar demonstrar isso. Natal, uma intervenção militar bem-sucedida, tá bom? Isaías, capítulo 9, verso 6. Eu vou explicar o contexto, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, ele governa, seu nome, ou ele governará, na verdade, né? O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e permanecer mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mandará um menino, onde governará e trará paz. Isaías 42. Aí a gente volta para o capítulo 8, tá bom? 42. Ele é apresentado em Isaías 42, o servo do Senhor, verso 1, são as características. A gente já estudou esse texto aqui. Meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma tem prazer, eu pus nele o meu espírito, verso 1, né? E ele promulgará o direito para os gentios, não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Quer dizer, não será violento, essa é a ideia. Não esmagará a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Então, quem é uma das características, além do Espírito de Deus estar sobre ele, vir de maneira pacífica, né? Verso 13, isso é importante. Diz assim: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Jesus é retratado no Antigo Testamento com vários nomes. Um deles é como um valente, aquele que sairá como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. De que esse como valente a gente vê no Novo Testamento, onde Jesus Cristo fala que se o valente, se alguém não amarrar a casa, fica difícil você saquear-lhe os bens. Então veio um valente, mais valente do que o valente, que era Satanás, e amarrou a Satanás. Quem fez isso foi Jesus Cristo. O próprio Judas, quando está fazendo menção daqueles cidadãos lá libertinos, diz que Miguel, o Senhor te repreenda, porque ele mesmo não foi capaz, entendendo a sua limitação e seu lugar de limitação. Então, quem é que vai guiar o povo? É um menino que haveria de nascer, que é retratado em Isaías como um homem de guerra, um valente. Se a gente não entende isso, aí tem muita gente que vem na história aí tentando fazer com que pareça nós os valentes. Nossa, nada a ver. Nós os valentes expulsando demônio. Nada, é porque Satanás foi amarrado, está lá em Apocalipse, né? Porque ele foi amarrado por um valente, é que a casa então é permitida entrar e saquear os bens. Os bens são as pessoas, onde a casa agora não está mais. O próprio texto de Romanos e Coríntios fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, por causa dessa tentativa de Satanás, que ainda faz, ele não é capaz de cegar de maneira definitiva. E a luz do Evangelho vem e brilha sobre a vida das pessoas. Através de quem? Através de um menino que haveria de nascer. Por isso estou chamando de Natal em tempo, né? Natal, uma intervenção militar bem-sucedida. Verso 16, o que este valente, homem de guerra, faria? Guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Por isso Jesus Cristo está conosco todos os dias. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição diz, vós sois nossos deuses. Obviamente fazendo menção lá ao bezerro de ouro, fazendo menção à tentativa humana
de, no meio da angústia, buscar alguém que não seja este menino que é retratado como um valente, um homem de guerra. Agora sim, volta lá em Isaías capítulo 8, ditas estas coisas, Isaías capítulo 8, veja que interessante, verso 6. Neste contexto aqui, um contexto de guerra, onde Israel deveria ser invadido, para variar, né? E Deus aparece dizendo para eles confiarem em Deus. Então, no meio de articulações políticas, o povo deveria confiar em Deus, porque Deus vai guiar seu povo, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. É bem interessante que, num período onde parece que as articulações políticas determinam todas as coisas, facilmente o povo se perde. Verso 6, olha lá como é que o povo se perde. Ó. Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé. A pergunta é, por que o povo desprezou as águas de Siloé? O que eram as águas de Siloé? Era um córregozinho, né? Córregozinho, o pessoal diz assim. Um negocinho insignificante. Obviamente você vai se lembrar imediatamente de Jesus Cristo indo operar milagres no aleijado nas águas de Siloé. Porque as águas de Siloé não eram as melhores, não eram as mais abundantes, não era aquilo que poderia retratar uma confiança da nossa parte em uma fonte inesgotável. É por isso que falaram a respeito de Jesus Cristo. Na verdade, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é esse aí o filho de José? O nome dela, da sua mãe não é Maria? Seu pai não é carpinteiro? Como é que a gente pode obter alguma coisa nessa natureza de um tipo de pessoa como essa? Então, o problema do povo é que, semelhante ao desprezo que eles estavam dando às águas de Siloé, porque eram retratadas como águas, como ele mesmo diz aqui, que correm brandamente. E a gente viu então que Jesus Cristo virá de maneira branda, não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega e assim por diante. E por conta disso, dessa ação de Jesus Cristo ser uma ação branda, as pessoas estavam desprezando. Qual era a ação de Deus diante... veja que Deus está sempre chamando seu povo para enxergar, preste bem atenção, para além das evidências. Engraçado isso, né? Deus está sempre chamando o seu povo para enxergar para além das evidências. Pela evidência, as águas de Siloé não poderiam vir em salvação dali. Mas Deus diz, vocês estão desprezando justamente de onde eu vou mandar a salvação. Este que é o homem de guerra, que é este valente, virá daqui, mas vocês estão desprezando. Olha o que ele faz. Verso 7. Então, finalzinho do verso 6, né? E se derretendo esse povo, né? E se está derretendo de medo diante de Rezim e de Remalias, que eram os caras que queriam invadir lá. Percebe? Existe um medo que se estabelece naquele momento diante do povo de Israel. Nós estamos falando aqui de vida e morte, tá, gente? Nós estamos falando aqui de uma situação onde, quando a invasão acontecia, os invadidos iam pagar caro. As mulheres, por exemplo, lá em Amós é dito, né, que as mulheres eram com a espada, as mulheres grávidas, da vagina até a boca, abriam a barriga, deixavam o feto sair e a mãe para morrer. Era isso que acontecia com os vencidos. Acontecia de os caras passarem como o arado, aquele arado de antigamente de boi, assim, os caras passavam, botavam todo mundo deitado e o arado para passar em cima das pessoas. Os primeiros que morriam eram os profetas e os sacerdotes e reis, para desarticular o povo em termo político, em termo religioso, em termo de verdade. Então veja que nós não estamos falando aqui de um negócio onde o povo invade e eles continuam simplesmente tocando a vida. Não é assim, não. Diante dessa circunstância, onde a tortura é algo absolutamente real, e diz o texto que eles estavam se derretendo de medo.
E aí, por estarem se derretendo de medo, eles desprezaram as águas de Siloé. Cuidado, porque o medo desnecessário, em vista das evidentes articulações políticas existentes, por exemplo, entre Rezim e Remalias, poderia fazer com que o povo tomasse ações absolutamente reprováveis. Porque, em última instância, eles estavam se guiando pelas articulações políticas de então, que eram visíveis e reais, mas e ele vai mostrar aqui como, tá? Mas elas não determinam todas as coisas. O que determina, por isso, Isaías capítulo 9, este menino que haveria de vir, o governo está sobre seus ombros. Olha que diferença. O governo não está em Remalias, o governo não está nestes camaradas que estão fazendo o povo se derreter de medo. O governo está sobre os ombros de um menino. Veja que interessante. Porque o menino, obviamente, pelas razões onde os nomes apontam, os nomes duplos apontam para a divindade desse menino e os nomes de um menino apontam para a humanidade desse divino. É a saída de Deus já desde o Antigo Testamento claramente notada. E ele diz assim, então, já que eles estavam se derretendo de medo, no verso 6, totalmente equivocado, e aí este medo fazia com que desprezassem as águas de Siloé. Verso 7, então o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates. O Eufrates aqui é um rio completamente diferente do que as águas de Siloé. O Eufrates aqui é absolutamente violento, as águas do Eufrates. E literalmente o rei da Síria tinha que passar pelo Eufrates para chegar lá. Então ele está se utilizando de uma articulação dupla, dizendo, do mesmo jeito que é violento a água do Eufrates, este rei será violento sobre o seu povo. Ou seja, vai ter gente que vai morrer. Vai ter gente que vai pagar o pato. Ele diz isso, verso 7. O Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Ele está fazendo um jogo de palavras que, do mesmo jeito que as águas do Eufrates são fortes e violentas, o rei da Síria também o é. Com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, demonstrando que o governo do rei da Síria vai suplantar em muito aquilo que existia até então. Suas fronteiras seriam alargadas. Ele vai literalmente aumentar o seu poder, como as águas invadem literalmente o canto das ribanceiras. E ele diz, até onde vai isso? Verso 8, penetrarão em Judá, Judá vai sentir, o povo de Israel vai sentir, tudo isso porque eles estavam desprezando as águas de Siloé. Vamos ver como é que na prática isso acontece, tá bom? Mas penetrarão em Judá, verso 8, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. Então, a sensação da água, eu não sei se você já esteve no mar ou na piscina, mas quando a água bate e você começa a perceber que você está sem saída, a sensação de afogamento é real. Não sei se você já tomou caldo. Não é caldo que o pessoal vende depois do culto, não. É caldo da água, assim, né? Você fica com a sensação de morte. É isso que ia acontecer. Por quê? Porque a Síria, como o Eufrates, invadiria, alargaria, estenderia o seu reinado, e isso seria tão grande que invadiria Judá a ponto de chegar ao pescoço. Quer dizer, os caras iam pensar, não, vamos morrer, vai acabar. O povo de Israel vai acabar aqui. É engraçado. O rei da Síria sumiu, as grandes nações sumiram, e o povo de Israel vai muito bem, obrigado. Interessante isso, né? Mas a sensação é o contrário, tá? Chegarão até o pescoço, as alas, ou alguém poderia traduzir aqui como as asas, né? A ideia é literalmente as pontas dos seus exércitos estendidas, como um falcão que estende as asas para poder atacar.
literalmente, então, ele estenderia suas asas para poder atacar. Estendidas cobrirão a largura da tua terra. Ou seja, o rei da Síria, as articulações políticas, elas, na verdade, aconteceriam de maneira real, a ponto de serem velozes, devastadores, e a sensação do povo de Israel era uma sensação de morte, chegando às águas até o pescoço. Entretanto, ela chegou até o pescoço, ela não cobriu. O que significa dizer, onde ele até apresenta no finalzinho, ó Emanuel, o Deus conosco, porque Deus estaria presente com o povo de Judá, é que a Síria, a despeito do seu poder, que humanamente falando poderia ter acabado com Judá, não acabou. Por quê? Porque diz o texto que no verso 7, o Senhor faria vir sobre Judá. Toda esta movimentação, que humanamente falando seria suficiente para acabar com Judá naquele momento, era uma ação de Deus. Por quê? Porque o povo, no verso 6, estava desprezando as águas de Siloé que correm brandamente. E que lá no Novo Testamento, um dos primeiros milagres de Jesus Cristo é pegar o aleijado e curar nas águas de Siloé. Por quê? Para mostrar que quem eram as águas de Siloé no Antigo Testamento é este menino que haveria de nascer, o governo está sobre seus ombros, será chamado de homem de guerra ou valente, e que ele sim iria triunfar sobre os outros exércitos. De que maneira Jesus Cristo triunfou? Tem nada a ver comigo e com você. Colossenses capítulo 2, a gente volta para Isaías, tá? Colossenses capítulo 2, é só ler, velho. O pessoal não faz essas conexões, aí fica achando que quem tem o poder somos nós. Nós não temos poder nenhum. Quem tem poder é o valente. E nós não somos o valente. Então, em vez de desprezar as águas de Siloé, mesmo que haja articulações políticas, que o governo de um menino comparado ao governo do rei da Síria, percebe? Humanamente falando, é pueril. Mas divinamente falando, quem estava fazendo o rei da Síria governar é Deus, por causa da desconfiança de seu povo. E por causa dessa desconfiança, Deus fez essa desconfiança se manifestava notadamente de alguma maneira. Isso aparece lá, tá? Não preciso ficar inventando, não. Verso 13, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, aquilo que Cristo fez, né? Cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial, que constava de ordenança e era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E aí, verso 15, despojando principados e potestades, publicamente Jesus Cristo os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, aquilo que estava dito lá no Antigo Testamento, que triunfaria sobre eles, é isso aqui. Jesus Cristo triunfou, este menino, que é o homem de guerra, o valente que amarrou o menos valente, ele triunfou publicamente desprezando as pessoas através do que ele fez na cruz. Se tem uma das coisas que mostra que a gente deveria olhar para além das evidências, o que há em Jesus Cristo, totalmente evidente, é o seu absoluto autocontrole. E o que existe nos outros governantes é o absoluto falta de controle. Então, como ele mesmo diz, né, quando Pedro vai chegar e dizer, nós vamos para cima, ele diz, não pode ficar tranquilo, porque se eu quisesse, eu mandaria uma legião de anjos e acabava com a raça disso tudo, mas eu não quero. Por quê? Porque ele tem um absoluto controle. Ele derrama da sua ira, como o texto de Tessalonicenses diz, que o sangue de Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Então, Deus tem um absoluto autocontrole, o que os outros governantes não têm. Então, ele está desprezando, expondo ao desprezo, melhor dizendo, triunfando deles na cruz, com o exercício do absoluto autocontrole. Pode olhar, chucharam lá um negócio de vinho, botaram na boca dele. Se esse não pode salvar, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Desce da cruz se tu de fato é o Filho de Deus.
Pedro dizendo, não, te arrepende, não faz isso não, sai de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. E a tentativa Jesus Cristo, queriam consagrá-lo como rei, e ele saía porque ainda não era o seu tempo, percebe? O total autocontrole de Jesus Cristo de saber o que ele está fazendo. Não tem nada a ver com, às vezes, alguns filmes que aparecem, Jesus Cristo, na época de Natal, em dúvida, e aí o pai tem um sofrimento, aí o pai e a mãe sentam lá para tomar café, e Maria diz para Jesus, você não vai fazer nada? E ele sai bravo, angustiado, o pai de José, né? Você não vai fazer nada? E ele sai angustiado, brigado supostamente com seu pai, e aí vai Maria para consolar, calma Jesus, você vai se encontrar. Nossa, velho, tem nada a ver com isso, tem nada a ver com isso, é heresia também o dia inteiro. Há um absoluto autocontrole. Não sabe vocês que a mim me cabe estar na casa de meu pai? Ele sempre soube o que ele veio fazer. O menino que é o valente, que é tido como o homem de guerra. Por isso, o Natal é literalmente uma intervenção militar. Uma intervenção militar bem-sucedida. Toda a linguagem para se referir a Jesus Cristo é uma linguagem militar. Um homem de guerra, um valente, triunfando deles na cruz, publicamente, porque era assim que os vitoriosos se manifestavam. Só que o desprezo, a marcha de desprezo foi a marcha onde todo mundo achou que ele perdeu, quando na verdade ali que ele estava ganhando. Então, o reino de Deus chama a cada um de nós para enxergar para além das evidências. Volta lá em Isaías capítulo 8, que é o nosso texto de hoje. Isaías capítulo 8. Então, como eles estavam no verso 6, desprezando as águas de Siloé, que para os judeus não tinham utilidade nenhuma, muita gente também despreza Jesus Cristo, porque para eles Jesus Cristo não tem utilidade nenhuma. Então ele é o filho de José, sua mãe é Maria, seu pai é um carpinteiro, a gente conhece ele não é tudo isso. Então joga a rede do lado direito. Eu falei, cara, eu já joguei o dia inteiro, a noite inteira, mas tá bom, você está falando. Ele tanto desprezou a palavra de Jesus Cristo que quando ele consegue, ele diz assim, afasta-te e arreda-te de mim porque eu sou pecador. Por quê? Porque, bicho, ele passou a noite inteira pescando, aí vem um carpinteiro, filho de carpinteiro, ele não era filho de pescador, é filho de carpinteiro. E aí vem dizer, para os pescadores, eu vou ensinar vocês a pescar. Um negócio totalmente fora de lógica. Deslança a rede do lado direito, pô, o cara passou a noite inteira, no mínimo ele já tinha jogado, e mesmo que não tivesse jogado, Pedro entendeu que um filho de carpinteiro quer ensinar um pescador a pescar, mano, para cima de Moar. Então, faz o que eu estou falando. E ele faz, ele diz, então, na verdade, acho que eu que estava errado aqui. E Pedro é uma demonstração daquilo que as pessoas que estão vendo, não estão vendo, estão ouvindo, mas não estão ouvindo. Porque tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Pedro entendeu isso, ele ficou com os sentidos embotados em algum momento, mas logo depois ele enxergou e percebeu a bobagem que ele estava fazendo. Diz um texto assim, então somente não sejais, bem antes disso aqui, tá? Rebeldes, bem antes de Isaías, contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, nós podemos devorá-lo. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Sempre a postura de medo do povo de Deus, diante das circunstâncias à sua volta, é porque ele está enxergando mais as evidências do que para além das evidências. E como fruto de uma visão míope como essa, isso pode levar o povo de Deus a desprezar quem é o verdadeiro governador. Quem era? Era a Síria? Não. O verdadeiro governador era Deus, que na verdade iria governar por intermédio de um menino. Veja que a Síria podia entrar como de fato entrou, mesmo com a água até o pescoço, e matou um monte de gente, irmãos. Teve gente de Judá aqui que morreu nessa história, que pagou pato sério. Então, confiar em Deus não é alguma coisa do tipo, meu imposto de renda vai aumentar de 27% para 28%. Não tem nada a ver com isso. Nem sei, tá? Estou só inventando aqui. Não tem nada a ver com isso não, irmão. Tem a ver com seu filho ser morto. Tem a ver com sua geração, que você não pode mais ter filho, ser morta.
Tem a ver com seu marido e seus filhos serem mortos e você ficar viúvo, e naquele momento era literalmente ser condenado ao Deus dará, a passar extremas dificuldades diante da solitude, porque a mulher não ia ter condição de trazer o sustento para si sozinha. É assim que Ruth entra lá para poder pegar espigas para não passar fome, porque eram viúvas. Nós estamos falando nessas circunstâncias, de gente que, para confiar em Deus, mas eu confio em Deus, eu tenho certeza, e Deus diz, porque vocês estão desprezando, eu vou mandar o rei da Síria para chegar até vocês, até o pescoço, para vocês aprenderem, porque o povo de Israel não deveria ter feito aquilo que todo mundo estava fazendo. O que é que todo mundo estava fazendo? A gente vai ver aqui. Então, o que é que ele pede? Aliás, ele diz isso no capítulo 8, verso 9. Ele está dizendo para as nações, né? Quando ele termina o verso 8, ó Emanuel. Então, ele está conversando com Deus, né? Chegarão até o pescoço, as asas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos, ó povos, contra Israel. E ele está dizendo, pode ficar tranquilo, porque eles vão a água até o pescoço só. Por quê? Porque eu vou colocar limitações para com o rei da Síria diante do povo de Judá. Então, enfurecei-vos, ó povos, é Deus dizendo para a Síria e as outras nações, pode querer bater no povo de Israel, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Olha lá, todo mundo que quer vir contra o povo de Israel, vem, vocês serão cingivos e vocês serão despedaçados. Cingivos e serão despedaçados. Ou seja, Deus está dizendo como é que Ele mesmo vai colocar limitações diante dos objetivos das nações contra o povo de Israel. Verso 7, o Senhor fará vir sobre o povo de Judá as águas do Eufrates. Todo este movimento militar Deus quem está fazendo, porque o povo desprezou as águas de Siloé, ok? Então, Deus está dizendo para estes povos, vocês podem até se cingir. A pergunta é, o que é cingir? E a resposta é se preparar para a briga. Então, alguns entendem que eram as roupas, mais ou menos como as roupas, um roupão, seja lá qual for a roupa, você tem que se preparar para você poder lutar, porque senão a roupa pode te atrapalhar. Sabe quando, antes de o atleta correr os 100 metros, ele prepara a roupa, põe o short no lugar, antes do médico poder operar, ele põe lá o negócio direitinho, antes do advogado ir lá fazer a sua defesa, ele vê se a gravata está no lugar direito, põe a roupa no lugar direito e embora para a briga? Então, veja o que é que Deus pede do seu povo. Porque embora os povos se preparassem para acabar com o povo de Israel, e eles seriam despedaçados, e o seu intento de acabar com o povo de Israel seria frustrado, Deus pede para que o seu povo se vista para a guerra. Como é que o seu povo se veste para a guerra? 1 Pedro, capítulo 1, tem um outro texto que diz assim, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Como? 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Por isso, diz o texto, cingindo o vosso entendimento. Olha lá. Cingindo o vosso entendimento. Como é que o povo de Israel, semelhante aos povos da época, se preparavam para a batalha? Eles cingiam-se e eles seriam despedaçados, mas o povo de Israel é clamado a cingir o vosso entendimento, que é literalmente, em vez de os povos da época se prepararem para a batalha, o povo de Israel deve preparar a sua mente para a batalha. Deve ajustar o cinto do seu pensamento. A gente normalmente perde a batalha na mente. Por quê? Porque anda como um distraído. Tem que andar preparado para a guerra. Como é que anda preparado para a guerra? Todos os dias. O camarada vai lá, botava a roupa, apertava, alguns diziam que colocavam a espada, tinha um cinto, ele apertava aquilo lá, já pensou?
o camarada vem e a espada, aquele texto que aparece lá em Efésios, dizendo que a espada é a palavra de Deus, o termo que aparece ali, espada, é uma espada curta. O que significa dizer que o embate é um embate pessoal. Não é hoje como é um videogame, é um embate tete a tete. Então você imagina o inimigo vindo diante de você e você com um cinto frouxo tentando tirar a espada enganchando, o cara vem e te mata. Não, bicho, o cinto tem que estar no jeito. Você tirou, vem na hora. É por isso que ele diz o tempo todo, inclina os ouvidos, põe a palavra nos umbrais do coração, na ponta dos dedos. De que maneira? De maneira que você precisar sacar, você saca como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que diante de Deus maneja bem a palavra da verdade diante dos embates pessoais a que todos nós seremos submetidos. Embates que são embates mentais. A gente vence a batalha na mente, para evitar que o medo tome conta do nosso coração e façamos coisas que a gente vai ver que eles estavam fazendo, que isso é totalmente equivocado, mesmo diante do imenso poder político que eventualmente se abata sobre a igreja. Deus é quem faz vir, mas esse poder político só vem de água até o pescoço. Um monte de gente vai pagar o pato, mas a igreja não é destruída jamais. O que é que Deus pede e ordena de mim e de você? Que confiemos nas águas de Siloé que correm brandamente. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve. Isso. E por ser Jesus Cristo manso e humilde de coração, alguém que já foi um menino, mas a Bíblia diz que sobre este menino o governo está sobre seus ombros. Eita! Pode vir o rei da Síria, pode vir Tiglat-Pileser, pode vir Nabucodonosor, pode vir que eu não estou preocupado com isso, porque a minha questão sempre é se o nosso coração... Não estou dizendo que a gente não tem envolvimento, a gente tem, mas o meu ponto não é esse agora, não dá para falar sobre isso agora. O meu ponto é dizer, cuidado onde você põe seu coração, porque se você desprezar as águas de Siloé só porque elas correm brandamente, achando que pode confiar nesses nações, isso é um tremendo engodo, a água vai bater até o pescoço. A gente vai se derreter de medo, vira e mexe a gente vê isso toda hora, gente se derretendo de medo de maneira desnecessária e acabando fazer aquilo que não deveria fazer, confiar no próprio braço. Cinja o seu entendimento, assim como as pessoas se cingiam para a guerra. Prepare-se para a batalha. Tem gente que parece estar de férias. Se a igreja é um hospital dentro de um campo de batalha. Não é simplesmente um hospital. Se você enxerga a igreja exclusivamente como hospital, meu amigo, sabe qual foi o problema? Aí quem estuda aí a reforma psiquiátrica, o problema da deshospitalização no Brasil, é porque as pessoas botavam os camaradas dentro do hospital e iam embora, e largavam lá. E aí você pensa, o camarada, já tem nos dias de hoje isso, né? Gente que tem que trabalhar, gente que tem que fazer os afazeres de casa, gente que tem que comprar remédio, que tem que cuidar dos filhos. Meu, a quantidade de coisas sobre todos nós é grande. Aí você vai para o hospital, a cama lavada, a roupa de cama ajeitada, alguém todo dia vai lá e arruma o quarto, a comida está toda hora na hora certa, você não precisa cozinhar e nem lavar e nem secar a louça, você não precisa saber qual vai ser a alimentação, você escolhe, coloca lá, não perturbe, aí pergunta, você está melhor? Não, tô ruim, tô mal. Vixe, daqui eu não quero sair mais, velho. Lógico, lá no hospital, onde tudo gira ao seu favor, é óbvio que o camarada não vai querer sair de lá, porque quando ele sair de lá, não tem alguém para poder lavar a louça, o cara tem que pensar no cardápio todo dia, ele tem que arrumar seu quarto, ele tem que lavar sua roupa, não aparece alguém todo dia colocando na porta da cozinha, não perturbe, o camarada tem que ir no mercado comprar as coisas, e, vixe, o peso que pesa sobre as pessoas é completamente diferente do que no hospital. É por isso que essa é uma das razões, tem outras, né, que veio o movimento de deshospitalização. Dificilmente alguém fica hospitalizado. Por quê? Porque se ficar hospitalizado, a pessoa acha que ela só vai receber, não tem que dar mais nada. Então, por essa razão, as pessoas que imaginam que a igreja é um hospital estão equivocadas. Não é equivocadas porque a igreja não tenha algo a consertar em cada um de nós. É porque essa é uma metáfora
se for essa a única metáfora, ela é absolutamente reducionista. Porque faz no coração das pessoas imaginarem que, semelhantemente a um hospital, eu posso entrar lá e ficar lá e todo mundo tem que vir na hora certa, dizer, cuidado, não perturbe, não faça nada, tá boa a refeição? Aí você aperta o botão, vem uma enfermeira, tá doendo? Quer um remedinho a mais? Até eu, velho. A vida não é assim, não. Então, a igreja é um hospital dentro do campo de batalha. Nós estamos em guerra, nós precisamos guerrear. Então, como é que é no campo de batalha que um hospital funciona? Ah, mas está faltando esparadrapo, vai sem esparadrapo porque você está melhor do que muita gente. Ah, mas está faltando remédio de dor, vai doendo mesmo, anda. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Nós estamos num campo de batalha, numa guerra. Tem remédio para mim agora? Não, eu volto daqui a pouco porque tem gente que está precisando. Daqui a pouco, quando você der, você me dá. Você me dá o remédio lá no campo de batalha, eu estou aqui para guerrear. Então, o que um guerreiro faz no meio da batalha? Cinge o seu entendimento. Pode olhar que é regra. 100% das pessoas que são membros de igreja e caem é porque deixaram de cingir o entendimento. Dizendo assim, mas hoje, né, já batalhei 364 dias, não é possível, pelo menos um dia, né? Você descansa entendendo que você está num campo de batalha e que, inclusive, pode ser chamado a qualquer momento. Não é aí que aconteceu? Os diáconos dizem, fulano está doente, não tem problema, alguém vem aqui. Por quê? Mas hoje não é meu dia, porque na escala é 15 dias depois. Não, irmão, nós estamos na guerra. A guerra é guerra. Você te deu o luxo ainda de ficar descansando lá, mas agora precisou porque o camarada está... Vem você para a guerra agora. Não tem negócio de mais ou menos. Então, a gente descansa sabendo que a gente está descansando num ambiente de guerra. Então, o general chamou, a igreja precisa responder na hora. Não tem negócio de dia, que dia que eu vou descansar, exigir meu direito de descanso. Exige o direito de descanso na batalha. Se tivesse em outro dia que não fosse guerra, tudo bem. Mas o problema é que nós estamos em guerra. Então, em guerra, a gente tem que ser chamado a agir a qualquer momento. Então, a gente tem que estar pronto, irmãos, cingindo o nosso entendimento. Volta lá em Isaías, capítulo 8. Sempre preparado. Sempre preparado para a batalha. Então ele diz no verso 9, vocês podem forjar projetos contra o povo de Deus, serão frustrados, dão ordens, não serão cumpridas. Por quê? Porque Deus é conosco. Olha lá, o nosso Emanuel. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí o que o povo fez? Porque assim o Senhor me disse, tendo a mão forte sobre mim, a mão forte de Deus, não a mão forte da Síria, não a mão forte dos conluios políticos, que eram evidentes, que eram manifestos, mas eles não estão acima de Deus. Cuidado, porque pensar isso é fazer o que diz o capítulo 8, verso 6. Desprezaram as águas de Siloé que correm brandamente e ficaram se derretendo de medo. Esse é o problema. Você começa a olhar para Jesus Cristo e acha que ele não dá conta? Você começa a olhar para o valente, como diz 42:13, que eu citei para vocês, para aqueles que chegaram depois, que diz que Jesus Cristo seria chamado de homem valente, um homem de guerra. O menino que nasceu é um guerreiro. Tá, não é guerreiro porque nasceu, irmão. Ele é um guerreiro. E a Bíblia diz, em Isaías 9, e o governo está sobre seus ombros, e não nos ombros do rei da Síria, de quem quer que seja. Mesmo que a Síria governa. Mesmo que os camaradas tenham conluio e invadam até o pescoço. Mas o poder deles é limitado. Por quê? Porque a mão forte de Deus está sobre nós. Pergunta, quem é que está sobre você, irmão? Quem é que está sobre sua casa? É muito estranho quando a gente pega pessoas que parece que não é Deus quem governa. Parece que são circunstâncias. Lembra? Deus nos chama para olhar sempre para além das evidências. O que eram as águas de Siloé? Certamente não eram as águas de Eufrates.
Certamente, muitos de nós, às vezes, age como Naamã. Vai lá e joga 7 vezes. Pelo amor de Deus, velho, naquele rio lá, vê se tem rio que preste atenção em quem que eu sou. Bicho, eu sei que não é o melhor rio, eu sei que não é a melhor forma, eu sei que você é um cara de status, mas faz assim mesmo. Vai que dá certo, né? Na pior das hipóteses, não custa nada. Isso. Então, Naamã, se tivesse desprezado o jeito de Deus agir, ele não teria sido curado da sua lepra. Então, por causa de um escravo que viu além das evidências. Veja que interessante. O Natal é um chamado para olharmos para além das evidências e perceber quais tipos de medo que existem sobre nós. Porque nós não fomos chamados para temer o rei da Síria, ainda que o rei da Síria seja como o rio do Eufrates. Ainda que ele tenha poder, ainda que tenha poder violento, ainda que ele venha amealhando como o rio que anda na ribanceira, ainda que ele tenha todo esse poderio militar, quem governa sobre nós, verso 11, o Senhor que tem a mão forte sobre nós. Irmãos, a nossa casa é governada por Deus. Calma. Qualquer que seja a circunstância que nós atravessarmos, o nosso coração é governado por Deus. Calma. Quaisquer que sejam os avanços que eventuais governos tenham contra a igreja de Jesus Cristo, a mão de Deus é quem governa sobre nós. Calma. Não dá para a gente ter atitudes como se quem governasse sobre nós fosse o rei da Síria e a gente fica se derretendo de medo. Para com isso. Não. Põe de pé. Cinge o entendimento. Do mesmo jeito que eles se preparam para a guerra, você também se prepara. E as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruir sofismas e assim sucessivamente. Então, mentalmente, os erros se aparecem e você diz, o Assíria tentando mostrar mais do que ele de fato é. Você diz, não é bem assim, não. Aí você diz lá, eu sou Jesus Cristo, joga a rede do lado direito. Você diz, será, velho? Não, acho que não é assim, não. Faz aquela mulher que sangrou com 12 anos, e aqui está registrado a última semana do ministério de Jesus Cristo, então ela passou 2 anos e pouquinho Jesus Cristo exercendo o seu ministério terreno, e ela com dinheiro na conta bancária, gastando dinheiro procurando com o médico. E ela só foi atrás de Jesus Cristo porque acabou o dinheiro, irmão. Se não tivesse acabado de... Ela pegou Jesus Cristo assim, ó. Rabo do cometa, assim, pegou na riba, no finalzinho, mano. Se não acabasse o dinheiro, ela não teria se colocado diante de Jesus. Mas perdendo tudo com médicos, nada contra os médicos, né? Eram muito bem os médicos, tá certo? Ali é só uma questão de onde a gente põe a nossa esperança. E ela estava querendo colocar esperança, e aí, na verdade, o homem de guerra, o homem valente, onde o governo está sobre os seus ombros, ia passar por ela e ela não ia ver. Jesus Cristo diz isso. Estes camaradas, fariseus, saduceus, escribas, estão muito na frente de vocês. Veja o quão na frente estão. Camarada se apresenta, os magos, diante de Herodes e diz, onde haverá de nascer o menino? Herodes chama escribas sustentados pelo Estado e diz, onde é que esse menino vai nascer? Meu amigo, a pergunta mais óbvia que fica é, se Herodes, com os escribas pagos pelo Estado, no concurso que tinha na época, e os camaradas é que disseram para Herodes onde que o menino haveria de nascer, a pergunta é, os magos foram e Herodes não. O menino está passando e tem gente que está desprezando as águas de Siloé porque correm brandamente. Cuidado. Quem é o governante da nossa casa? Esse que tem a mão forte sobre nós. E ele diz, e adverte no verso 11, não andem pelo caminho desse povo. Não façam isso. Rapaz, toda vez que Deus aparece ao povo de Israel, ele diz, vocês vão entrar no meio de uma nação, não assumam os costumes dela. Quer ver? Eu vou mostrar um líder. É bem interessante. Nunca mais esqueci desse texto. A Bíblia diz que Sansão foi consagrado no ventre materno. Não deveria tocar bicho morto, não deveria cortar o cabelo, não deveria se prostituir.
tocou bicho morto, se prostituiu, cortou o cabelo. Não, pensa num Jonas antecipado. Quando o Jonas estava doente, né? Porque teve uma hora que o Jonas não estava doente. Pensa totalmente fora da casinha. Absoluta, ele fez tudo o contrário à sua vocação. Mas diz a Bíblia que, como é que é o nome dele? Sansão fez uma festa, pode digitar, como era costume de seu tempo. Você não era nazireu? O que você está fazendo aqui? Não, mas é costume. Não, irmão. Esquece cortar cabelo. A questão é, não ande como costume dessas nações. Ele diz, não ande como costume desse povo. O tempo todo Deus está dizendo isso. E o tempo todo, mesmo Sansão, um líder da igreja, criado e já consagrado no ventre materno, fez o que era costume de sua época. Caraca, velho, como é difícil a gente se livrar de costumes de nosso tempo. É impressionante. Isso se manifesta, por exemplo, nada contra, tá, gente? Só estou falando assim, tenta fazer uma festa de casamento sem festa. Então, melhor, deixa eu perguntar direito, né? Tenta fazer um casamento sem festa. E aí você vai criar confusão com Deus e o mundo. Mas na Bíblia tem festa. Mas não pode ser uma festa diferente? Onde que está a diferença? Tem várias, mas a gente olha para as festas de hoje, é impressionante, velho. Como a pandemia veio, acho que para dar um choque assim, ajudou a galera, bicho, funciona de outras formas, a galera casou aí. Dá para casar de maneira diferente, dá para casar com coxinha, desde que seja de carne, não de frango, e esfirra de carne, não de frango. Pode pôr de frango e milho para você, mas para mim de carne. Mas dá para casar. Dá para casar sem festa? Dá também. Mas para a gente parece que vai morrer, porque é costume de nosso tempo. É impressionante a dificuldade que a gente tem de sair de costumes de nosso tempo. Tenta comemorar 15 anos. Pelo amor de Deus, já vi cada comemoração em que é melhor nem falar, porque está gravando, né? Tem gente que está vendo, e está vendo justamente onde aconteceu. Eu nem vou falar, porque tem umas coisas assim que parece mais que Deus não governa sobre nós. Totalmente fora da casinha. Então, cuidado, porque Deus chamou a gente para não seguir o caminho desse povo. O que eles faziam? Verso 12. Tinham medo, temiam os mesmos temores, verso 12 de Isaías 8. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. A pergunta é, o que é santificar a Deus? E a resposta é reconhecer quem Ele é. E literalmente reconhecer quem Ele é nessa circunstância é não fazer exatamente aquilo que as pessoas estavam fazendo naquele momento. É ter uma atitude diferente. É literalmente demonstrar que Ele era alto e sublime e fazer e viver entendendo como se Deus fosse capaz de ajudar a nossa vida. Mas tem gente que deixa de santificar a Deus, porque isso é citado lá em 1 Pedro, fazendo com que ele pareça incapaz de ajudar, indiferente e destituído de importância. Pedro, então, cita, dizendo, estando sempre preparado, dando razão da esperança que existe dentro do nosso coração, a ele nós devemos santificar. Ele está citando exatamente o texto de Isaías capítulo 8, mostrando na igreja de seu tempo que, do mesmo jeito que em Isaías, as pessoas estavam desprezando as águas de Siloé porque eram brandas, é como se Deus não fosse capaz de ajudar só porque é brando. É lá no Novo Testamento, a mesma circunstância de sofrimento, os caras perseguindo a igreja sem causa. Como é que alguém fala, esqueci agora o nome, quando alguém fala uma mentira sobre você? Calúnia. Estavam caluniando a igreja. E qual que era a atitude? Santificar a Deus no coração. Então, santificar Deus no coração naquela circunstância é entender que Deus é capaz de me ajudar. Tem gente que diz assim, a primeira coisa que a gente para quando tem uma circunstância difícil, a gente para de orar. Por quê? Parece que a oração não está servindo para nada. Parece que Deus não é capaz de ajudar. Então, no momento de dificuldade, o que a gente tem que fazer? Santificar Deus no nosso coração. Não, lembra? Cinge o entendimento. Para lá. Deus é capaz de ajudar. É difícil, você está perdendo a guerra mental. Achando que Deus é inútil, achando que não precisa mais nada. E aí você começa, se Deus é inútil, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eles fizeram. No verso 16, ele diz, resguarda o testemunho
sela a lei no coração dos meus discípulos. Por quê? Porque eles já estão se esquecendo de Deus. Isaías diz: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Judá. Tem um livro que chama O Sorriso Escondido de Deus, não é assim? Parece que é por causa das nossas ações, os nossos pecados é quem faz a separação. Então, a pergunta é, ele vai ser um santuário? Tem textos que dizem que a galera se apegava ao santuário por um lugar de proteção, ou, no verso 14, pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. O povo inteiro estava desprezando Deus. Então, Deus sempre vai ser ou um santuário ou uma pedra de tropeço. Depende da nossa postura. E dependendo da nossa postura, Deus vai reagir diante da nossa postura. Então, cuidado, porque a mão forte de Deus governa sobre nós. Não devemos desprezar as águas de Siloé. Não devemos andar como se Deus fosse inútil. Devemos, ao contrário, santificar a Deus no nosso coração. Que naquele momento, diante de um ambiente como esse de guerra, um menino vos nasceu. É nessa circunstância. Pensa que resposta ridícula para o povo. A Síria vai acabar com a raça de vocês. Um menino vos nasceu. Não, irmão, é a Síria que vai passar em cima. Um menino vos nasceu. O governo está sobre seus ombros. Ele governa. E aí aparece lá em Isaías 42 que esse menino é um homem de guerra, que daria grito como uma mulher grita quando está para dar luz. Ele vai dar um basta. E quando é que ele deu basta? Triunfando sobre eles na cruz. E o que é que ele exige de nós? Uma postura diferente do que o povo aqui teve, uma postura diferente do que o povo lá em 1 Pedro estava tendo, no mesmo texto, onde Deus parece que é inútil. Quando é que Deus parece que é inútil? Quando a gente para de santificar o Senhor no nosso coração, para de cingir a nossa mente. Quando Deus é destituído dentro de nós, ele deixa de governar em nós. Tem a música que a gente canta, acho que é isso, né? Reina em mim, eu não sei, governa em mim de novo. Tem uns que governam em mim de novo. Eu acho que a gente às vezes precisa cantar isso. Por quê? Porque no nosso coração a gente já fez um verdadeiro golpe de Estado. E nós destituímos Deus como Senhor da nossa vida. Ele não é mais o Deus Emanuel, o Deus forte que governa sobre nós. Mas a Bíblia diz que aquele que põe o seu coração em Jesus Cristo jamais será envergonhado. Ainda que a Síria se levante e bata no pescoço, vai devagar, irmão. Cuidado, porque nós, como Isaías, deveremos esperar no Senhor, ainda que às vezes, com a atitude das pessoas, Deus esconda o seu rosto. Porque Deus não é estático, ele reage diante das nossas ações. Então, se no Natal, que foi nada mais do que uma intervenção militar bem-sucedida, porque Deus mandou alguém que é um valente, um homem de guerra, Deus criou o útero e agora Deus se encontra dentro do útero. Uma intervenção militar bem-sucedida. Porque Satanás até tentou matar Jesus Cristo, não conseguiu. Os discípulos até rejeitaram Jesus Cristo, não. Diz o texto que ele não desanimaria. A família de Jesus Cristo não entendeu e ele não desistiu. Chamou os discípulos na semana, nos dias da crucificação. Nem assim vocês podem interceder junto conosco. E ele não desistiu. Isso é macho. Isso é valente. É ter a capacidade de buscar forças diante de Deus para poder fazer aquilo que você sabe que é o destino da sua vida, que é o destino da sua alma, que foi a razão pela qual você nasceu. Ainda que você perca um monte de coisas à sua volta, mas eu vim para isso. E eu vou fazer isso. Nada vai me tirar do meu objetivo. Então, se o objetivo da nossa vida, eu já disse a alguns dos irmãos, para mim a melhor definição de sucesso é entrar no reino dos céus, todas as outras coisas são absolutamente secundárias, por uma razão simples. Não é que elas são desprezíveis, mas na gradação são secundárias. Porque adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Pois tem um monte de gente investindo num monte de gente para ganhar o mundo inteiro e se esquece da própria alma.
Porque se lembrasse da própria alma, do mesmo jeito que gasta um monte de coisa para conquistar um monte de coisa que é absolutamente legítimo, gastaria muito mais para não perder a alma. Muito mais. Então, meu desafio para todos nós é: quais são, eu tenho insistido nesse ponto, os investimentos pessoais que nós estamos planejando para fazer na nossa vida no ano que vem, para que a gente ganhe. Lembre, para que a gente cresça na fé. Lembra que quando não deu tempo de eu citar aqui, eu vou parar aqui, mas lembra que quando alguém fosse pego, mesmo um amigo da alma, fosse pego tentando levar a gente para longe de Deus, ele deveria ser denunciado e morto, apedrejado. Quem é que deveria atirar a primeira pedra? O amigo que foi tentado ser seduzido. A grande pergunta vai ser o seguinte, gente. Você vai atirar, preste bem atenção. A Bíblia sempre fala de gente atirando pedras, né? Pegaram pedras para matar naquela prostituta lá, pega em adultério, e ele diz que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mataram Estevão apedrejado. Foi assim, sempre tem pedra na jogada, tá certo? A grande questão é o seguinte. Então, quando alguém tentava levar a gente para longe de Deus, deveria ser denunciado, ainda que um amigo da alma. E aí a Bíblia diz, está testificado que ele tentou fazer isso? Tá. Então ele deve ser morto, apedrejado. E o primeiro que deve atirar pedra deve ser o objeto de sedução. Então você imagina alguém que era amigo da alma, que você viveu experiências, que você andou junto com ele, que de acordo com com Paulo a Timóteo, apostataram, eram alguns que eram dos nossos, andavam junto com a gente, seguem ensino de demônio, e agora, como foi estabelecido que ele está tentando levar você para longe de Deus, você precisa matá-lo. Então, a grande pergunta vai ser essa. A gente vai atirar a pedra em quem? Só tem duas alternativas. Ou em Jesus Cristo, ou naqueles que estão tentando levar a gente para longe de Jesus Cristo. Mas a gente vai ter que atirar a primeira pedra. Sabe por quê? Graças a Deus que isso está escrito, porque tem muita gente que se desvia, e a primeira pessoa que precisa matar alguém é quem está se desviando. Porque ou você vai matar Deus no seu coração, ou você vai matar aquele que está tentando levar você para longe de Deus no seu coração. Quem é que governa sobre nós? Ou é as águas de Siloé, ou são as águas de Eufrates. E ainda bem que cada um... A gente sabe disso no conselho e vê direto isso. Mas a gente vê isso no aconselhamento. Quando a pessoa já tem compromissos prévios assumidos. Cara, ela faz a ginástica do tamanho do dia inteiro para poder manter os compromissos prévios assumidos. Irmão, você tem que matar no seu coração primeiro. Depois a gente continua. Senão não dá nem para começar. E quem é responsável por matar isso dentro do coração? O próprio seduzido. Não sou eu no seu lugar. É você. Então, ou você vai dizer... A pergunta continua. Ou Barrabás ou Jesus Cristo. O Natal é uma intervenção militar bem-sucedida. De Deus mandando um menino que o governo está sobre os seus ombros. E ele é o homem valente, o homem de guerra. O problema é que quando o valente veio para acabar com a raça do povo, o pessoal diz, pedras em Barrabás. Diz aí o verso 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes. Vocês acham que eu ia deixar de falar isso? Não tem problema, eu falo onde for preciso. Consultai os necromantes, quando alguém falar para vocês, adivinhos, que chilreiam e murmuram, que fazem sons com a boca. Acaso não consultará o seu povo a Deus? Por que você está deixando de consultar Deus? E eles deveriam consultar Deus naquele momento onde, a favor dos vivos, se consultariam os mortos, a lei e ao testemunho. A palavra é o aio para conduzir o nosso coração até Jesus Cristo. Quando nós deixamos de cingir o nosso entendimento, nós começamos. Mas a palavra também, né, foi escrita por homem. Aí começam as coisas. Mas também a palavra foi escrita numa cultura. Irmão, você conhece alguma coisa que não foi escrita na cultura? Existe. Que pergunta mais fora de senso. Conhece algum livro escrito por uma lesma? Só ser humano que escreveu o livro, mas não está dizendo nada. É porque no coração você já destituiu Deus como seu rei. A verdade é essa. Então Deus aparece como ele aparece em Malaquias. Vocês falam isso, mas no coração
vocês pensam assim. Um dia eu vou pregar em Malaquias, vocês vão ver como é que Deus mostra para nós o que nós pensamos. Então, no Natal, que é uma intervenção militar bem-sucedida, por quê? Porque quando nós estávamos escravos, Deus manda um menino. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. A mão forte de Deus está sobre nós. Através de quem? Deste menino. Um homem de guerra que no Novo Testamento aparece com o nome de Jesus. E ele mesmo diz: vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Mas é só isso, já cansei de ver. Mas o cristianismo a gente faz um monte de asneira, depois é só confiar em Deus, é só isso. Então, ele falou que era só isso, é porque ele fez o que a gente não fez. Mas é tão simples assim, não dou conta, não. É assim, tem gente que se escandaliza. Ele é um escândalo mesmo. Mas a nossa vida deve ser colocada diante dele, porque o governo está sobre ele, e ele disse que estaria sobre nós. Cuidado para não destituí-lo como rei, atirar pedra ainda no mesmo jeito que a multidão em Jesus Cristo e pedir para soltar Barrabás, achando que os governantes é que governam, e esquecendo que os governantes governam porque Deus levanta. Provérbios diz que Deus é quem dá o governo a quem ele quer. Nabucodonosor aprendeu na pele que quem governa é os céus que governam sobre a terra. E então ele diz que Deus governa poderosamente sobre nós. Diante disso, a gente deve, se alguém tentar levar a gente para longe de Deus, a gente precisa matá-lo, não é atirando pedra na pessoa, irmãos. É matando no nosso coração. Porque ou a gente vai matar Jesus Cristo, ou a gente vai precisar matar alguém no lugar de Jesus Cristo. Todo mundo que se desvia é porque, em última instância, não cingiu o pensamento e matou Jesus Cristo no coração. Natal, uma intervenção militar bem-sucedida. Que Deus nos dê graça e nos ajude a vivermos sobre este menino, porque o governo está sobre seus ombros. Vamos orar? Pai, obrigado, porque a tua palavra é tão clara. O povo andou com medo naquela época, e o medo fez com que eles se derretessem e acabassem consultando alguém fora da sua palavra. Mas o Senhor é a revelação perfeita, e na sua palavra santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. A vós sois, meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Senhor, o Senhor governa fortemente. O Senhor é o Deus Emanuel, está presente todos os dias conosco, até a consumação dos séculos. O Senhor tem a mão forte sobre nós. Ajuda-nos a jamais nos esquecermos disso. E dia após dia, depositarmos em Ti a nossa confiança. Ainda que Jesus Cristo seja alguém que ele mesmo disse, manso, humilde de coração, tendo um fardo leve, porque as águas de Siloé correm brandamente. E é assim que o Senhor governa sobre nós, com mão forte, mas brando. Não apaga a tossida que fumega, nem esmaga a cana quebrada. Ajuda o nosso coração a estar diante do Senhor, o verdadeiro governador das nossas vidas. Obrigado por essa intervenção militar muito bem sucedida. Obrigado porque veio o Redentor e o governo está sobre ele, sobre os ombros dele. Ele é o homem valente de que nós precisamos, ele é o homem de guerra que guerreia as nossas batalhas, e obrigado porque ele triunfou, expondo ao desprezo lá na cruz, pagando aquilo que nós devíamos. Ajuda-nos agora todos os dias, ao invés de nos derretermos de medo e consultarmos lugares que são espúrios, a termos o nosso coração devotado única e exclusivamente a Ti, santificando o Senhor no nosso coração. Nos ajuda nesse processo, é a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém.